Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos, amém? Amém. Vamos todos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos aí fazer a leitura da palavra do Senhor. Neemias logo depois ali de Esdras, você encontrando aí 1 Crônicas, depois 2 Crônicas, Esdras, Neemias capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Neemias capítulo 2, está escrito assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar, fui nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem os judeus, nem os nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Agora apenas ouça. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram deles e desprezaram-nos, e disseram, que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse, o Deus da justiça, nem memória em Jerusalém. Senhor Deus e Pai, aqui nós oramos ao Senhor, agradecemos a Ti, meu Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, eu sei que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, e ela tem poder, meu Deus, para discernir aquilo que está no nosso coração. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, no meio da congregação. Ó Deus, assim nós Te louvamos e agradecemos, ó Deus, por todas as coisas. Amém, e graças a Deus. Amém, os irmãos podem se assentar. Nós podemos ver que Deus, quando Ele fez o homem para que tivesse intimidade com Ele. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de relacionamentos. O nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer, que Ele se apraz em se relacionar com a sua criação. Então nós podemos ver que ao longo da história, Deus, Ele fez alianças com o homem. Mas infelizmente o homem obstinado, o homem aí desejando seguir o seu próprio desejo e a vontade do seu coração, por diversas vezes quebrou a aliança que fora feita com Deus. Entenda que Deus, Ele não quebra a aliança que Ele faz com o homem, mas o homem muitas das vezes rompe as alianças que foram feitas com Deus, as juras que um dia fizeram ao Senhor. E nós podemos ver que lá no Éden o homem quebrou a aliança que tinha com Deus, e agora Deus já não vinha mais na viração do dia para ter um relacionamento com o homem. Tanto é que nós podemos ver que o homem, ele acabou sendo expulso do paraíso, e Deus colocou ali um anjo querubim para cuidar daquele lugar. Mas o nosso Deus, ele continuava sendo um Deus misericordioso. E então vieram ali outros povos, veio a nação de Israel, e Deus continuou fazendo alianças com o seu povo. Nós podemos ver que quando Moisés, ele sobe ali naquele monte para falar com Deus, para receber as revelações do Senhor, o Senhor Deus entrega para ele ali os 10 mandamentos, e ali nos 10 mandamentos Deus ordenou ao povo que eles não construíssem nenhuma imagem de escultura, nada semelhante nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, mas que eles deveriam adorar única e exclusivamente ao Senhor. Aquele povo foi ensinado de que eles não deveriam colocar nenhum outro Deus diante deles,
Aquele povo foi ensinado que o Senhor era o único Deus. Eles foram ensinados que ao Senhor seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Eles foram ensinados que ao Senhor eles haveriam de tributar todos os louvores. Mas nós podemos ver, irmãos, que no decorrer desta caminhada, o povo mais uma vez quebrou a sua aliança com o Senhor. Quando nós olhamos para a história de Israel, nós podemos ver ali, irmãos, um povo que tinha relacionamentos com Deus. Um Deus que ajudava o povo a vencer as suas guerras. Um Deus que ajudava o povo diante dos seus adversários. E adversários esses poderosíssimos, que humanamente falando eram difíceis de serem vencidos. Mas Deus havia declarado para eles: não adorem nenhum outro Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não se esqueçam da aliança que eu fiz com vossos pais. Não se esqueçam da aliança que eu também fiz com Abraão. Mas aquele povo, irmãos, ali, desejando fazer a vontade do seu coração, infelizmente eles começaram a percorrer por caminhos que não eram agradáveis aos olhos do Senhor. Nós podemos ver, irmãos, que Israel viveu uma época de muita idolatria, em que eles abandonaram a sua fé e passaram a seguir a outros deuses. Nós podemos ver aqui a ingratidão por parte daquele povo, porque aquele povo via os milagres do Senhor, aquele povo ouvia as histórias dos milagres que Deus fez no deserto, da provisão que Deus fez no deserto, Deus abrindo o mar vermelho para o povo de Israel passar. Aquele povo via diariamente o Senhor dando vitória nas guerras, mas agora eles resolveram procurar os deuses das nações estranhas, colocaram deuses pagãos na terra, que era uma terra ali que deveria ser para a glória do Senhor. Começaram a queimar incenso a deuses, começaram ali a fazer estatuetas ao Senhor, e tudo isso, irmãos, desagradou o nosso Deus. Nós podemos ver, irmãos, na história de Israel, que houve um homem ali chamado Manassés, que foi um dos reis ali de Judá, que ele fez uma das coisas mais terríveis ali na história de Judá, na história de Jerusalém. A palavra do Senhor fala-nos, irmãos, que havia o templo ali em Jerusalém. E aquele templo era consagrado ao Senhor. No dia em que Salomão estava consagrando aquele templo ao Senhor, Deus disse para ele que toda oração que fosse feita naquele lugar, o Senhor Deus ouviria a oração do seu povo, porque os ouvidos do Senhor estariam atentos ali naquele lugar. Mas aquele lugar era um lugar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus fala-nos que esse rei, certa vez, ele começou ali a trazer a idolatria para dentro do templo. E ele construiu uma imagem e colocou dentro do templo, o templo do Senhor. E então a geração que era escolhida para adorar o Senhor, quando entravam no templo, eles se deparavam ali com aquela imagem. E aquilo foi abominável aos olhos do Senhor. Para que você possa entender, era mais ou menos como que se nós estivéssemos aqui. E nós estamos aqui adorando ao Deus vivo, real. Ele é invisível, mas Ele é real. Nós não vimos Deus. Não tem nada nesse lugar que nós podemos tocar e falar: isso é o meu Deus. Mas de repente no domingo que vem você chegasse aqui, estivesse uma imagem de escultura, e então nós começaríamos a falar para você: irmãos, a partir de hoje nós vamos orar a esta imagem de escultura, porque é ela quem tem nos ajudado, porque é ela quem tem nos fortalecido. E aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Aquele homem queimou incensos, aquele homem entregou os seus filhos aos demônios ali no vale de Rinom. E a palavra de Deus fala-nos que tudo isso foi subindo até o Senhor. Os reis, os líderes daquela geração abandonaram ao Senhor, fizeram aquilo que não era agradável a Deus. E nós sabemos que o nosso Deus, irmãos, Ele é misericordioso, mas nós sabemos muito bem que o nosso Deus, Ele também julga as nossas ações. Nós sabemos muito bem que Deus, Ele também aplica, irmãos, a justiça segundo os nossos atos. E então Deus, vendo a maldade daquela geração, Deus, Ele permite que um homem chamado Nabucodonosor, ele entre ali em Jerusalém, e ele comece a devastar aquela cidade. E nós podemos ver, irmãos, que ali se instala um dos piores momentos na história de Jerusalém. Nós podemos ver que Nabucodonosor, ele entra ali naquela cidade, ele devasta tudo o que tem ali, praticamente ele destrói a cidade.
Ele pega os jovens ali que moravam ali, ele pega os mais entendidos, os sábios, e ele leva cativo para a Babilônia. E só ficam os mais velhos, os doentes ali em Jerusalém, e a cidade totalmente destruída. Mas havia uma promessa de que aquela situação iria acabar. Havia uma promessa de que o Senhor iria resgatar o povo do cativeiro. Mas durante o período em que eles estavam no cativeiro, a palavra do Senhor, ela fala nos irmãos que eles sofriam, porque era um tempo de muita angústia, era um tempo de muito sofrimento, porque na Babilônia era tudo muito diferente. Os deuses babilônicos não era o Deus de Israel. A comida da Babilônia era totalmente diferente, consagrada aos ídolos, a cultura, tudo era muito diferente ali naquele lugar. Até os nomes eram diferentes, porque nós podemos ver, irmãos, que quando Daniel e os seus amigos chegaram na Babilônia, eles tiveram também os seus nomes mudados. Ou seja, a identidade deles foram mudadas. O nome deles já não era mais o nome hebreu, mas agora era o nome babilônico. Então era tudo muito diferente. Imagine, irmãos, aquele povo que por um período de tempo era acostumado a acordar pela manhã, cantando cânticos dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus, o Senhor é o teu Deus. Agora estavam ali na Babilônia, irmãos, tendo que adorar deuses estranhos, tendo que ouvir cantigas, hinos, adorações a deuses feitos por mãos humanas. Aquele povo que estava acostumado com a glória do Deus de Israel, aquele Deus que estava acostumado com o Deus que dava vitórias enquanto eles saíam para as guerras, agora ouviam pelos cantos da cidade adoração a deuses estranhos. E então aquele povo começou a sentir saudade da época em que eles moravam em Jerusalém. Porque muitas das vezes nós só damos valor a algo quando nós acabamos perdendo. E no Salmos de número 137, a palavra de Deus, ela fala-nos que junto aos rios da Babilônia, eles se assentavam e eles choravam. E eles lembravam-se do tempo de Sião. E diz a palavra do Senhor, que eles eram impelidos a cantar os cânticos. Diz assim: porquanto aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Então eles estavam ali junto aos rios da Babilônia, e os babilônicos diziam para eles: cantem, se alegrem, cantem os hinos de Sião, se alegrem, cantem, façam aquilo que vocês faziam enquanto vocês estavam em Jerusalém. Mas eles diziam: não podemos fazer porque nós estamos em terra estranha. O nosso coração está triste, o nosso coração não está feliz. Nós estamos em terra estranha. Como cantaremos, como louvaremos ao Senhor neste lugar? Estávamos acostumados a louvar ao Senhor, estávamos acostumados a adorar a Deus lá em Jerusalém, estávamos acostumados a adorar a Deus na nossa terra natal, mas este não é o lugar. E eles sofriam. A Bíblia diz, irmãos, que muitos deles diziam: o Senhor nos esqueceu, o Senhor nos abandonou. E então Deus usa o profeta Isaías para dizer: eu, Senhor teu Deus, não me esqueci de vós. Pode porventura uma mãe que amamenta, pode porventura uma mãe que cria o seu filho se esquecer dele, mas eu, Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de vocês, porque eu tenho o vosso nome gravado na palma das minhas mãos. Veja a misericórdia de Deus. Mesmo o povo reclamando, mesmo o povo estando ali por causa dos seus atos, Deus estava dizendo: eu não me esqueci de vocês, porque eu sou um Deus misericordioso. Eu tenho o nome de vocês cravado na palma das minhas mãos. Era como que se Deus estivesse dizendo: vocês estão vivendo essa situação de humilhação, vocês estão vivendo essa situação de vergonha, mas os meus olhos estão aí. Eu não me esqueci de vocês. Há um tempo determinado, há um tempo em que vocês haverão de passar por esse sofrimento e esta angústia, mas eu me levantarei, eu não me esquecerei, e com a minha forte mão eu vou tirar vocês desta situação, porque havia uma promessa de Deus para aquele povo, mesmo em meio a todo aquele sofrimento.
E então Deus usa um homem chamado Ciro, para que Ciro viesse dar uma carta de autorização, para que o povo viesse ser liberto da Babilônia. E então eles começam a voltar para a sua terra natal. E nós podemos ver aqui 3 grupos de pessoas voltando para Jerusalém. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel. O segundo grupo foi liderado aqui por Esdras. E o terceiro grupo liderado por Neemias. E então Neemias, ele chega agora ali em Jerusalém. E ele passa alguns dias naquele lugar. E diz a palavra de Deus, quando é de noite, Neemias, ele junta poucos homens e ele sai para averiguar, para ver como que se encontra a situação daquele lugar. Só que quando Neemias ele chega ali, Neemias ele não vê nada muito bem. O que Neemias ele vê os muros fendidos e ele vê as portas da cidade, todas elas queimadas. Mas Deus já tinha colocado no coração de Neemias o que ele haveria de fazer. Mas Neemias não contou para ninguém, até no entanto que Deus tinha colocado no seu coração. Mas Neemias ele vê a situação daquela cidade. Neemias ele vê o destroço, ele vê a miséria que o povo se encontra. Porque o povo estava vivendo em miséria. Ainda era o retorno dos cativos da Babilônia. Estava tudo muito difícil ali em Jerusalém. E agora Neemias estava diante daquela situação. E Neemias ele tinha 3 opções diante daquilo que ele estava vendo. Neemias estava vendo muros fendidos, Neemias estava vendo portões queimados, Neemias estava vendo destruição e miséria. Neemias ele poderia desistir, Neemias ele poderia recuar, Neemias diante daquela situação poderia ficar indiferente, ele poderia olhar para aquilo ali e aceitar, ele poderia muito bem dizer, vamos deixar do jeito que está. Vamos deixar, porque assim, depois com o tempo a gente vai reconstruindo. Eu vou me conformar com essa situação da cidade. Eu vou me conformar com a miséria dos meus irmãos. Ou a terceira atitude, Neemias poderia se levantar e agir. E dizer, eu farei alguma coisa por esta cidade. Eu moverei as minhas mãos, eu crerei no Deus que me criou, no Deus que me trouxe até aqui, tomarei uma atitude e verei a reconstrução deste lugar. E essas 3 opções, irmãos, estão colocadas sempre diante de nós, porque nós enfrentamos muitas situações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós enfrentamos, irmãos, muitas situações na nossa vida, e estas opções estão colocadas todos os dias diante de nós. Eu sei que cada um aqui tem as suas lutas, adversidades. Eu sei que cada um aqui tem as suas guerras, situações que você tem que resolver dia após dia. Mas nós temos opções que nós devemos tomar. Nós temos escolhas que são colocadas todos os dias diante de nós. Irmãos, há muitos que escolhem desistir. Há muitos que escolhem recuar. Há muitos que quando vê a situação, ele diz, eu não vou, é melhor desistir, é melhor recuar, eu não vou porque está muito difícil, não, eu não vou nem tentar, não, isso aqui não vale muito a pena, recuam, voltam atrás, não creem na promessa do Senhor. A palavra de Deus, ela fala-nos, irmãos, que Deus tinha escolhido Gideão para libertar o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo roubado, saqueado, tudo que eles plantavam, vinham os midianitas e saqueavam, era uma vida de sofrimento e de tristeza, o povo ia todos os dias empobrecendo, e então Deus escolheu Gideão, dizendo, Gideão, você vai libertar o povo dessa situação. Gideão reúne ali o povo daquela cidade, 33 mil homens, mas Deus diz para Gideão, Gideão, ainda é muita pessoa, porque se vocês vencerem, então vocês vão se gloriar, mas é muita pessoa, então você vai começar a pregoar, quem for covarde e quem for medroso, recue e volte para trás. Irmãos, diz a Escritura, que 22 homens recuaram e voltaram para trás. A pregação de Gideão era essa, quem for medroso, quem for temeroso, volte para trás. E eles recuaram, voltaram para trás, porque, irmãos, voltar para trás, recuar, é mais fácil do que muitas das vezes nós enfrentarmos. Eles queriam viver a promessa de Deus, mas eles não queriam enfrentar.
mas eles não queriam ir adiante. Eles preferiram recuar, eles preferiram retroceder. E irmãos, Deus não nos escolheu para recuar, Deus não nos escolheu para retroceder. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. A minha alma não tem prazer nele se ele recuar. Eu sei que isso está dizendo acerca, irmãos, a nossa fé em Deus, do nosso servir ao Senhor. Mas Deus também não tem prazer quando você recua diante da situação. Irmãos, Deus não nos deu o espírito de medo, o Senhor nos deu o espírito de ousadia. Irmãos, situações adversas nós enfrentaremos todos os dias da nossa vida, mas há situações que você não pode recuar. Talvez você diz assim: mas é muito difícil, é muito escombro, está tudo queimado, os muros estão fendidos. Irmãos, é mais fácil voltar, é mais fácil desistir, mas nem sempre, irmãos, o mais fácil nos leva para aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Quanto mais difícil, maior será a glória do nosso Deus. Quem for covarde, quem for temeroso, volte, recue, mas quem for valente, vá, avance, porque o Senhor teu Deus, Ele estará contigo. Louvado seja Deus. Mas também há aqueles que escolhem aceitar, aqueles que escolhem se conformar, como no caso do paralítico de Betesda. Você se lembra, Jesus chegou ali, estava o paralítico há 38 anos, naquela situação, e o Senhor Jesus Cristo chegou para ele perguntando se ele queria ser curado. Irmãos, uma pessoa com 38 anos, uma enfermidade, eu creio que a única coisa que ela deseja é ser curada. E ele disse: Senhor, mas eu não tenho ninguém que me coloque nas águas, porque sempre que eu vou chegar até lá, vem outro antes de mim. Irmãos, ele estava diante de Jesus. Jesus dizendo: você quer ser curado? Você quer ser abençoado? Senhor, mas não tem ninguém. Irmãos, aquele homem já estava conformado com aquela situação. Aquele homem já estava aceitando ali aquela situação. E nós podemos ver, irmãos, que o conformado, ele tem desculpa para tudo. Ah, mas ninguém me ajuda. Ah, mas ninguém me estende a mão. Ah, mas vai dar muito trabalho. Ah, deixa assim mesmo. Como diz algumas pessoas: ah, é melhor pingar do que secar. Irmãos, não é melhor pingar do que secar não, porque vai chegar uma hora que o negócio vai secar. Irmãos, não tem esse negócio não, de que ninguém me ajuda, de que ninguém me estende as mãos. Nós servimos a um Deus todo-poderoso. Nós cremos no Deus que fez os céus, no Deus que fez a terra. Irmãos, não é tempo de nos conformarmos a situações, irmãos, que são para a glória de Deus, mas há outras coisas, irmãos, que nós temos que tomar uma atitude. Irmãos, muitas das vezes nós aceitamos tudo como sendo de Deus. Irmãos, às vezes a pessoa está 15, 20 anos numa miséria, numa destruição. A vida da pessoa vai de mal a pior. E a pessoa, irmãos, fica naquela: mas é a vontade de Deus. Mas eu acho que Deus fez eu para sofrer mesmo a vida inteira. Irmãos, eu não estou aqui pregando, sabe, meu querido, que Deus, Ele tem riqueza para todo mundo, prosperidade. Meu irmãos, não é isso que eu estou pregando, que Deus vai fazer todo mundo patrão. Mas, irmãos, há pessoas que aceitam durante uma vida inteira, uma vida de miséria e uma vida de derrota. A família está sendo destruída e ela está dizendo: é a vontade de Deus. Nada dá certo na vida da pessoa, a pessoa diz: é a vontade de Deus. Irmãos, isso chama-se conformismo e comodismo. E o comodismo, ele trava, ele impede as pessoas de avançar. Irmãos, Deus quer nos tirar da zona de conforto. Eu sei, eu tenho entendimento que nós passamos situações difíceis nessa vida, mas, irmãos, há coisas que nós nos acomodamos, nós nos assentamos sobre os nossos problemas, nós não agimos, muitas das vezes nem sequer clamamos, porque não
cremos mais que Deus pode mudar aquela situação, nem sequer buscamos, porque já está enraizado em nós, que aquele momento de destruição, que já dura 10, 20, 15 anos, é a vontade de Deus. Irmãos, é tempo de abrirmos os olhos espirituais, há coisas que é a vontade de Deus, e há outras coisas que Deus está dizendo: meu filho, eu já te abençoei, sai da zona de conforto, meu filho, para de se conformar, porque eu quero realizar algo maravilhoso na tua vida, algo maravilhoso na tua família, algo maravilhoso, eu quero manifestar a minha glória em você. Louvado seja Deus. O povo, irmãos, que havia saído do Egito, eles estavam, irmãos, ali no deserto. Deus tinha feito uma promessa para eles, que eles iam chegar na terra prometida, uma terra que mana leite e mana mel. Só que eles teriam que passar pelo deserto. E enquanto eles estavam no deserto, eles passaram por um período de privações. E então eles começaram a se lembrar lá do Egito. Ah, outra hora nós estávamos no Egito e nós comíamos pepino e melão. Comia pepino e melão, mas eram ali escravos de Faraó. Irmãos, olha a mentalidade daqueles hebreus. Olha a mentalidade, irmãos. Deus dizendo para eles: eu tenho uma terra boa para vocês. E eles pensando: nós não temos pepino, nós não temos melão. Irmãos, Deus estava dizendo: eu tenho mais do que pepino, eu tenho mais do que melão, eu tenho uma terra para vocês, uma identidade, eu tenho uma terra que mana leite, eu tenho uma terra que mana mel. Mas eles já estavam acostumados: ah, não importa não, se a gente tiver pepino, se a gente tiver melão, não importa não se a gente estiver sendo escravizado, o importante é a gente encher a nossa barriga, o importante é a gente ter aqui o que comer, não importa não o que Deus tem para a gente lá na frente. Irmãos, é isso que acontece quando nós nos acomodamos. Nós nos acomodamos, sentamos ali: ah, então é melhor pingar do que secar. Vai deixando, deixa a vida levar, se tiver que ser, será. Não, irmãos, nós cremos num Deus grande, sim ou não? Quem crê num Deus grande aqui? Quem crê que Deus ele tem promessas para você, irmãos? Você crê que Deus tem promessas, coisas maravilhosas para você? Então, irmãos, comece a enxergar os planos de Deus para a tua vida. Tem pessoas que pensam assim: ah não, deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar quietinho aqui no meu lado, é melhor. Eu estou aqui, eu estou confortável. Irmãos, é tempo de sair da zona de conforto, em todas as áreas da nossa vida. O conformismo, ele é algo terrível, impede-nos de avançar. O conformismo nos leva a acostumar com as situações. É como um exemplo, irmãos, um automóvel. Às vezes você está ali, aí começa a fazer algum barulho, alguma peça que quebra, aí começa a fazer aquele nheque-nheque, aquele barulho. No começo você acaba até se incomodando com aquilo, né? Eu tinha um automóvel que um tempo atrás ele começou a fazer um barulho atrás, e aquele barulho, sabe, começou a me incomodar muito. Aí quando sentava a pessoa atrás, então aí ficava parecendo o barulho de uma carrinhola. Aquele barulho, nheque, 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 me incomodando. Só que chegou um tempo que aquele barulho já não me incomodava mais, porque eu me acostumei. E é assim que acontece, irmãos. Como um exemplo, uma pingueira dentro de casa. Aí começa a pingar, o que você faz? Ah, vou colocar um balde ali. E no começo aquele barulho acaba incomodando, não é? Fica tec, 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 tec. De noite, então, você não consegue nem dormir. Tec, tec, tec. Aí depois resolveu, parou a chuva, quando é no outro dia, vai lá, tec, 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 incomoda. Mas quando é no terceiro dia, você já se acostumou com aquilo ali. Aquilo que te incomodava, já não incomoda mais. Por quê? Porque você já se conformou com aquilo ali, irmãos. E é assim que acontece também, muitas das vezes, na nossa vida espiritual. Irmãos, nós passamos uma semana sem orar ao Senhor, no começo faz falta. Na segunda semana faz um pouquinho de falta, na terceira semana nós já nos acostumamos. Nós passamos uma semana sem ler as Escrituras,
sentimos falta. Na segunda semana, um pouquinho, na terceira semana, já deixamos a Bíblia lá de lado, empoeirando, nem sequer temos contato com aquilo que Deus deixou para cada um de nós. O comodismo nos leva a acostumar com situações. E o Senhor, irmãos, tem falado comigo, tem falado contigo. Não deixemos o comodismo tomar conta das nossas vidas. Não deixemos, porque o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para cada um de nós. Muitas das vezes, irmãos, nós achamos que Deus vai fazer tudo por nós. Eu vou ficar sentado aqui esperando e Deus vai fazer tudo por mim, porque Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele é. Eu creio que Deus, Ele pode fazer coisas, irmãos, sem sequer nós agirmos, mas na maioria das vezes, irmãos, Deus espera uma reação de cada um de nós. Não adianta eu me assentar, irmão, sobre a situação. Às vezes está lá o parente cheio de dificuldade, a pessoa está, deixa assim mesmo, se Deus quiser, Deus vai fazer. Irmãos, não se acomode, ore por aquela pessoa. Entre numa guerra espiritual, acorde nas madrugadas, vai orar pelo seu ente querido. As portas estão fechadas, não se acomode. É a situação do país mesmo, é a economia, é o dólar. A pessoa não tem nem real e está preocupado com o dólar. Irmão, se levanta, faz alguma coisa, sai da situação de comodismo e conformismo. Irmãos, não é isso que Deus espera de cada um de nós. Irmãos, creia na profecia, na palavra do Senhor. Avancemos, glorifiquemos o nome do Senhor, porque quando nós agirmos, Deus certamente nos ajudará. Deus nos ajudará. Deus irá à nossa frente. Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho me preocupado muito com o comodismo espiritual. Sabe, irmãos, como que eu estou lendo a Bíblia agora? Eu estou lendo a Bíblia de joelhos. Porque, irmãos, nós temos que ler e orar. Agora o que eu estou fazendo, irmão, já estou criando o hábito. Quando eu vou ler a Bíblia, eu já leio de joelhos. Ontem mesmo eu estava lendo, para preparar essa mensagem, eu estava lendo de joelhos. Por quê, irmãos? Porque você já lê e já ora. Você já lê e você já ora, já emenda os dois. E assim você vai indo diante do Senhor, progredindo. Nós temos que ter estratégias para não deixar o comodismo espiritual tomar conta da nossa vida. Irmãos, não podemos nos acostumar com aquilo que nós passamos aqui no domingo, 2 horas. É bom, é muito bom, não deixemos de congregar. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Mas, irmãos, durante a semana, o culto se estende lá para a tua casa. O culto se estende lá para o teu lar. Não se acostume, irmãos, a passar uma semana, a passar dias sem ter contato com a palavra, sem ter contato com Deus através da oração. Não se acostume, não se acomode. Não, às vezes, irmãos, o negócio está apertando porque nós estamos distanciando de Deus. Pastor, é fácil orar, é prazeroso orar. Se eu falar para você que é prazeroso orar, irmãos, eu vou estar mentindo. Porque, irmãos, não é gostoso orar, não. No começo é difícil, você vai lá, não sai palavras. Mas enquanto você vai orando, irmãos, Deus, Ele vai te renovando. Deus, Ele vai te dando graças. Pastor, mas eu não consigo orar sequer 10 minutos, ora 5. Não consigo orar 10, ora 5. Não consigo orar 20, ora 10. Vai aos pouquinhos, progredindo. Mas não deixa de estar na presença do Senhor teu Deus. Quando menos você perceber, você vai estar 1 hora, 2 horas, você vai estar diante do Senhor. A hora vai passar e você nem vai ver, porque você criou um momento de adoração com Deus. Você saiu da sua zona de conforto. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, para terminar, aqueles que não escolhem desistir, não escolhem se acomodar, mas escolhem agir e tomar atitudes. Esse é o caso de Caleb, que quando os espias chegaram dizendo, a terra é boa, realmente os frutos são bons, mas tem gigantes. Mas Deus não tinha dito para eles que eles não enfrentariam nenhuma dificuldade.
Mas eles disseram, mas tem gigantes, é muito difícil. Caleb disse, ei, calem-se, porque nós subiremos e tomaremos posse daquilo que o Senhor tem para nós. Porque se o Senhor prometeu, o Senhor Deus cumprirá. Essa promessa não é promessa de homens, essa promessa é a promessa de Deus. Se vocês querem desistir, se vocês querem se acomodar, eu subirei. Porque quando eu recebi a promessa, eu era mais novo, eu era mais jovem. Agora eu já estou avançado em idade, mas a promessa ainda está aqui dentro do meu coração, mais viva do que nunca. Eu vou subir, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas Deus estará comigo, porque foi Deus quem prometeu. Eu vou agir, eu vou subir, Deus vai estar comigo, eu vou fazer algo, e Deus do céu se levantará e me ajudará, e a promessa de Deus, ela se cumprirá na minha vida. Foi assim com Pedro, quando passou a noite inteira e não pegou nada, estava lavando as redes. Jesus disse para ele, Pedro, pega a sua rede, vai e lança de novo lá. Senhor, até agora eu não peguei nada, mas porque o Senhor manda. Mas pela tua palavra, eu lançarei as redes. E diz a Escritura que Pedro voltou com as suas redes cheias de grandes peixes para a glória de Deus. Talvez você está tentando e não está conseguindo, mas vai pela palavra de Deus, não desiste. Tenta mais uma vez pela palavra do Senhor, vai-te ao mar alto, não desiste, não lave as redes, vai, meu irmão, segundo a palavra de Deus, porque quando você voltar, você vai voltar com seu barco cheio, em nome do Senhor Jesus. Foi o que Neemias fez, reuniu o povo e reconstruiu aquele muro para a glória de Deus. Se coloque de pé no seu lugar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e eu não poderia encerrar essa mensagem sem falar de Jesus. Foi o que Jesus fez por cada um de nós. Porque, irmãos, Jesus estava lá na glória. E o povo aqui embaixo, totalmente distante de Deus. Irmãos, Jesus poderia muito bem falar assim, deixa esse povo para lá. Esse povo não quer saber de nada mesmo. Já enviamos profetas, os profetas já falaram, já cansaram de falar, já mataram os profetas, apedrejaram, blasfemaram. Não quero mais saber desse povo não. Deixa esse povo para lá, é melhor deixar do jeito que está mesmo. Vou mexer com isso não. Mas Jesus, ele foi para a cruz. Ele agiu em favor de cada um de nós. E por isso nós estamos aqui. O maior exemplo é Jesus, irmãos. Ele poderia muito bem aceitar tudo do jeito que estava. Mas o Cordeiro Santo de Deus se entregou por cada um de nós. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui nesse momento, ó Deus, nós oramos, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem promessas. O Senhor, meu Deus, ó Pai, tem, ó Deus, maravilhas nas nossas vidas. E nós te pedimos, nos ajuda, meu Deus, para que nós venhamos, ó Deus, avançar, progredir, ir adiante. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto. Não nos deixe, meu Deus, ó Pai, viver acomodados na nossa vida espiritual. Meu Deus, nos dá um espírito de ousadia. Meu Deus, nós não vamos recuar, não vamos retroceder, não vamos olhar para trás. Meu Deus, o inimigo quer que nós voltemos para trás, mas nós não vamos. Nós vamos progredir, porque a boa mão do Senhor está conosco. Ó Deus, eu creio que assim como foi com Neemias, ó Deus, o Senhor nos ajudará. Espírito Santo, abençoa, Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, ainda mais o teu povo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.